Então vamos lá, família, análise BTC-USD, tempo gráfico de início de análise 4 horas. Eu vou trazer a análise do GBP-USD também para vocês, análise das operações que foram passadas lá no grupo e das operações que podem acontecer hoje. A princípio, a minha movimentação, minha expectativa de movimento é essa, tendo em vista que a gente teve um rompimento aí na subestrutura do gráfico de 4 horas dentro dessa região aqui. A minha 50% passa a ser essa região da estrutura real do gráfico de 4 horas. A estrutura interna, 50% vai estar por aqui. Caso ele faça algum padrão dentro dessa região no gráfico de 15 minutos, a gente pode estar pegando essa compra com stop abaixo dessa mínima, que é a mínima do gráfico diário. Ontem foram passadas duas operações de compra que aconteceram dentro dessas regiões. Eu vou mostrar para vocês. E vou trazer também o que aconteceu o que aconteceu também nas últimas operações que foram passadas aí, né? Foi passada, a gente pegou uma operação dentro dessa região aqui, ó. O preço tinha perdido essa mínima, a gente tinha visto essa região de oferta, essa região de demanda, 50% estava aqui. Porém, a gente tinha uma região de captura de liquidez com FGV que gerou a perca dessa mínima dessa estrutura aqui. Então, a gente pegou a primeira operação de venda, ele caiu. Quando ele botou no BE, quando ele deixou botar no zero, a gente colocou no BE. Ele voltou, tirou essa operação, até aí tudo bem. Eu peguei mais uma venda dentro dessa região de FGV. O meu erro foi deixar o stop na máxima do FGV, ou perto da última máxima do FGV e não na extremidade, tá? Então o preço ele veio aqui, capturou essa liquidez, tirando a gente dessa operação e deu continuidade ao cenário de baixa. Até esse momento foi especulado uma nova venda dentro dessa região, que foi deixado lá pra galera, foi stop também. Então foram 3 stops, um no domingo e 2 um na segunda-feira e outro na terça-feira, tá? Então o que aconteceu aqui dentro dessa região? A gente teve uma mudança de preço dentro dessa faixa de negociação, onde nas 50% a gente tem uma máxima mínima 50%. O ativo, ao invés de dar continuidade ao movimento de baixa, ele captura essa liquidez manipulando essas regiões. Tem o fechamento aqui de preço acima da máxima dessa subestrutura interna do gráfico de 1 hora, deixando o FGV. Isso acontece na sessão de Londres. E na abertura de Nova York foi passado que era extremamente válido essa mínima aqui ser perdida para a gente estar validando essa região de oferta, tendo em vista que isso era um FGV criado na sessão de Londres, juntamente com uma região de SMS que estava mitigando uma região de demanda do gráfico semanal. Então esse preço sim podia estar dando continuidade ao movimento de alta, porém era especulado operações de baixa, pois o diário não tinha nos mostrado nenhuma mudança. A partir do momento em que essa estrutura aqui do gráfico de 4 horas ela foi perdida, automaticamente as nossas regiões de interesse passaram a ser essas regiões, que foram as regiões que deram origem a esse movimento de alta. O preço não voltou para testar, ficou condensado aqui nessa faixa de 50%. Região essa que é a região do gráfico de 4 horas. Essa aqui, ó, tá vendo essa linha aí perto desse reloginho? Esse é meu alarme para minha próxima compra. E essa parte aqui, essa linha aqui, ela é a minha 50% do gráfico de 4 horas. Então, no gráfico de 4 horas, eu fui especulando operações de compra dentro dessa região. Ontem o ativo ele fecha os contratos da demanda e tem a sua máxima perdida aqui em cima com uma máxima de superação. Na realidade, a gente só teve o consumo da mínima e o consumo da máxima. E, em seguida, a gente teve o fechamento de preço abaixo dessa mínima. Isso deixou a gente bem alerta para assim que o preço saísse da nossa região de compra, a gente colocaria essa operação do BE. Foi o que foi passado lá para a galera no momento em que essa máxima aqui ela foi perdida. A gente foi especular operações de compra dentro dessa região com stop aqui nessas mínimas e o preço seguiu o viés esperado. Logo em seguida, após ele romper essa máxima aqui, foi mandado lá no grupo para a galera uma compra dentro dessa região com stop aqui abaixo dessas mínimas. E o preço também seguiu o movimento esperado, pagando 1 para 3 aí. Deu para recuperar o prejuízo desses trades que aconteceram, essas perdas aqui dentro dessa região no domingo. E esse segundo aqui, tá? Hoje é esperado mais uma movimentação de alta. Por que eu não vou deixar essa compra aqui, ó, perto dessa região? Por quê?
Porque no gráfico de 4 horas, não seria errado, tá? Mas no gráfico de 4 horas a gente pode ver o quê? Cara, o ativo ele tocou na região de demanda do semanal, ele teve uma reação positiva. Até aí tudo bem. Porém, no 4 horas, essa demanda foi perdida, essa é a máxima, essa é a mínima. E a 50% está aqui dentro dessa região, correto? Minha expectativa de movimento aqui era que o preço desse continuidade ao movimento de baixa, seguindo o fluxo da estrutura do gráfico de 4 horas. Minha expectativa não, isso é o padrão a se acontecer. Tendo em vista que essa região aqui era uma região de SMS que gerou essa mínima, então todavia quando ele toca numa região de SMS, ele tende a gerar pelo menos uma nova mínima. Então era isso que era especulado. Porém, quando ele chegou no 4 horas, eu aguardei uma reação e ele mostrou uma reação agora, nesse momento, positiva, onde ao invés de dar continuidade ao movimento de baixa, seguindo o fluxo de 4 horas, ele demonstra que essa região do semanal tem se mostrado efetiva, tá fazendo o ativo falhar em gerar novas mínimas e gerando novas máximas. Todavia, a minha 50% do gráfico de 4 horas ela permanece dentro dessa região. Eu só posso comprar na minha 50 ou abaixo dela. A gente tem uma região aí de swing, que são essas duas regiões, essa aqui e essa região aí também. E nós temos a região da seção de interesse que se encontra aqui abaixo dessa mínima. O certo teria sido esse preço vir mitigar essa região para dar continuidade ao movimento de alta, ficaria bem mais tranquilo. Todavia, Nova York segue posicionado nessas regiões de demanda. Eu não tenho Nova York aqui, tá? Só aqui nessa região. Então, caso essa mínima seja perdida, o preço ele tende sim a buscar regiões mais baixas. Eu vou aguardar um posicionamento de Nova York dentro da sessão de hoje, porque eles só estão posicionados nessa região. Se eu for pegar uma compra aqui com stop aqui, vai ficar muito longo. Então eu vou aguardar esse preço tocar na minha 50%, vou pegar uma compra aqui nessa região aí e vou deixar meu stop próximo a essas regiões aqui, especulando que o preço vá sim romper essa estrutura do gráfico de 4 horas, tá? Invalidando essa região de SMS e buscando o alvo da FIBO que está lá no 104. Então BTC-USD é isso aí, GBP-USD nós tivemos duas operações que foram passadas para a galera, né? Enquanto vai rolando o vídeo aí, as operações elas vão aparecendo para vocês. Nós tínhamos uma expectativa de venda antes do preço abrir com esse gap de alta e ter o fechamento acima da máxima do dia. A partir desse momento, nossa região de interesse passou a ser essa. Não enviei nenhuma compra e nem peguei porque não estava no gráfico do GBP vendo isso aí. Logo em seguida, o ativo gera mais uma quebra de estrutura. Tivemos duas operações que foram passadas. A primeira aconteceria nessa região aqui, tá? Com o stop abaixo da mínima da sessão de Londres. E a segunda aconteceria na extremidade do dia, com o stop abaixo da mínima da região de interesse, que no caso é essa região. A gente pegou uma operação aqui nessa região e conduzimos essa operação até essa máxima aqui, lá em 276, foi passado também para a galera o alvo. Então no GBP a gente teve uma operação bem positiva. Ontem, como era de madrugada, eu não passei para vocês, já estava muito tarde, mas eu estava acordado, estava esperando uma reação no BTC. Eu marquei essa mínima aqui, a última região de captura de liquidez, deixei a minha compra na 70%, meu stop aqui abaixo dessa região de FGV, e o preço deu continuidade ao movimento de alta, tá? Minha expectativa agora, hoje, era que ele fosse romper a estrutura do gráfico aqui de uma hora, né? Que essa é a minha estrutura do gráfico de uma hora completa, e também buscar alvos mais altos. Então ele está seguindo aí a linha de raciocínio. Eu tenho agora uma possível operação de compra dentro dessa região de demanda, tá? Onde eu vou estar especulando essa operação de compra. O motivo é, nós temos uma região de oferta válida. Essa oferta era uma oferta que tinha um SMS, então o preço ele tendia a, quando chegar aqui, a jogar esse preço mais para baixo. Porém, após essa mudança de fluxo que aconteceu nessas regiões, essa operação aqui ela só poderia ser pega com confirmação.
Eu peguei uma venda, mas o preço me tirou no zero, não mandei para a galera, tá? Porque essa venda deveria ser pego com confirmação, então deixei no meu risco. Após agora essa quebra, eu tenho uma região de demanda aqui, ó, sendo criada em uma antiga região de oferta. Então nós temos um possível flip, uma mudança de uma troca de mão. Nós temos um possível flip aí, uma troca de mão. Vou estar especulando operações de compra próximas às regiões da seção de Nova York, que aconteceu aqui dentro, tá? O preço ele já veio hoje próximo, hoje não, ontem, né? Próximo a essas regiões, 7 horas para testar, porém seguimos aí o viés esperado, que é de compra. Corrigindo agora essa ineficiência do preço, meu alvo ele tá lá em cima, ó. Meu alvo ele tá lá em cima em 28.601. E agora aguardar, o ativo pode sim voltar para fazer um movimento de pullback, tá testando essas zonas aqui da semana em regiões mais baixas, né, que deram origem a esse movimento de alta. Então essa foi a análise das operações que aconteceram, as operações que podem acontecer e as operações que foram passadas lá no grupo, tá, galera? Eu tenho uma região aqui no gráfico de 1 hora que ela tá dentro da seção de Londres, porém uma região onde não apresenta captura de liquidez. Eu tenho apenas um FGV. Porém, a gente pode marcar aqui uma subestrutura, né? Nós podemos marcar uma subestrutura interna, onde eu tenho essa mínima e essa máxima. E dentro dessa subestrutura interna, nós podemos sim, após o ativo chegar dentro dessa região, se ele fizer alguma movimentação interessante dentro da nossa seção, tá? Agora que é a seção de interesse, a gente pode sim estar especulando alguma operação de compra para ele dar continuidade ao movimento de alta, tá bom? Rompendo essa estrutura aí do 4 horas, alcançando pelo menos os 100 mil que é esperado para o Bitcoin.